Boa noite, amigos e companheiros de jornada do CEFA, Centro Espírita Francisco de Assis. Vamos iniciar nossa palestra da noite com a leitura inicial do livro Paz e Renovação, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. A lição é 6, Ciência e Vida. No mundo, possuímos centrais elétricas que asseguram a iluminação de grandes cidades. Impossível, no entanto, olvidar os milhões de criaturas que ainda se debatem nas trevas da ignorância. Dispomos de usinas poderosas que geram a força indispensável à manutenção do trabalho em largas faixas do globo. Forçoso lembrar, porém, que surpreendemos em toda parte legiões de pessoas tombadas em desânimo ou desespero, a caminho da criminalidade ou do suicídio, à míngua de energia espiritual. Realizamos com êxito a ablação de tumores malignos. Necessário, todavia, observar que ainda não sabemos como impedir a formação dos quistos de ódio que infelicitam as almas. Construímos palácios de moradia com todos os apetrechos da civilização. Imperioso, entretanto, anotar que em nenhuma época do passado tivemos que facear tantos processos de angústia e de obsessão. No átimo, escutamos essa ou aquela mensagem, expedida sem fio, de ponta a ponta do planeta. Quase sempre, contudo, ignoramos de que modo ouvir com serenidade e proveito as queixas do próximo em sofrimento. Transita-se agora da Terra para a Lua, ultrapassando-se as barreiras da gravitação. No entanto, muito de raro em raro, aprendemos a superar as trincheiras da indiferença ou da aversão para viajar de uma casa para outra ou de nossa alma para outra alma, a serviço da paz. Ciência e vida, bendita seja a inteligência que esculpe as técnicas avançadas do progresso, responsáveis pelas novas facilidades humanas. Entretanto, é preciso reconhecer que sem Jesus Cristo aplicado à nossa própria vida, estaremos sempre andrajosos e famintos de oração. Assim seja. Em seguida, vamos ter a oração inicial com o nosso palestrante Josemar Lima. Vamos fazer a oração inicial. Boa noite aos queridos amigos e irmãos. Vamos relaxar. Vamos nos conectar com a espiritualidade amiga. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nossos mentores espirituais, pedimos em vosso auxílio, a vossa ajuda, estejam conosco nessa noite, nos orientando, nos auxiliando, que possamos, ó Deus, a cada dia de nossas vidas, dar um passo a mais no nosso processo evolutivo, na nossa ascensão espiritual, e que possamos entender, Senhor, que tudo que acontece em nossas vidas tem um sentido, tem um significado, e que possamos, com o coração
ascendente, aceitar todos os ensinamentos que nos são dados do nosso dia a dia. Somos gratos a Deus por mais um dia. Esteja conosco, nos ampare e que, acima de tudo, Senhor, possamos ser fraternos, bondosos e indulgentes para com todos aqueles nossos irmãos necessitados disso. Nos proteja, nos abençoe e que, acima de tudo, Senhor, seja feita a vossa vontade. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos e irmãs do Centro Espírita Francisco de Assis, estamos aqui juntos nessa noite para abordarmos um tema que foi retirado da obra Conduta Espírita, uma psicografia feita por Valdo Vieira e pelo espírito de André Luiz. É uma obra, essa obra, ela tem 47 postulados, onde são ali indicados condutas dos espíritas para terem na sua prática cotidiana, né? O próprio André Luiz, no preâmbulo, ele diz que ele, com esse livro, com essa obra, ele não pretende traçar diretrizes absolutas, né, das condutas espíritas, né, do comportamento de cada espírita, porque cada um vai ter o seu comportamento, o seu entendimento. Mas a única observação que ele faz, e que é a mais fundamental de todas, é que é uma forma de você, de cada um de nós, né, nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos. Então, daí, no preâmbulo, essa observação dessa prática, né, dessas condutas. Não são absolutas, não são obrigatórias, porém, elas se tornam algo do nosso interior que vai, de forma muito precisa, nos ajudar, nos auxiliar. E gostaria de dizer também, enfatizar aos irmãos, que a metodologia que eu vou usar para trabalhar esse tema perante a enfermidade é que eu irei pontuar trechos da leitura perante a enfermidade, e aí eu escolhi pontos, né, dessa leitura chaves, ao qual eu vou exercitar o meu comentário. De antemão, eu já gostaria de alertar os irmãos que o que eu vou dizer não é verdade, não é absoluto também, assim como o próprio André Luiz diz. São reflexões que eu estou fazendo de acordo com o tema proposto, e espero que seja da compreensão de vocês também. Então, nós vamos dar início perante a enfermidade, é o postulado, o item 35 da obra, e ele começa assim, o André Luiz: sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que as enfermidades conhecidas ou inesperadas lhes visitem o corpo ou lhe assediam o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Então, muitas vezes a gente se depara com situações de doenças, de enfermidades, e a gente não aceita, não compreende, não entende, e a reflexão que a gente pode fazer, né? E aí a gente se inspira numa fala
de Emmanuel, no livro Paz e Renovação em Ciência, quando ele aborda nesse livro sobre a ciência, ele diz que as provas são desafios evolutivos, cotidianos. E às vezes nós acabamos confundindo-na com expiação. E aí o Emmanuel, nessa mesma mensagem, ele diz que se a prova é o desafio cotidiano, a expiação é o conjunto de todos esses desafios. Então, no nosso entendimento, nós teremos um conjunto de provas, nós temos um conjunto de provações que vai dar um conjunto. E aí nós iremos perceber que nós estamos passando, por um momento de expiação, e essa observação é muito pertinente. E aí eu me atrevi de pegar no Livro dos Espíritos, a questão 258. E a questão é muito clara: escolha das provas. Quando no estado errante e antes de reencarnar, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós que somos seguidores de uma doutrina, nós deveríamos compreender que nós é que escolhemos todas as coisas que nos acontecem. E essa escolha, ela é anterior à causa de hoje. Então, o André Luiz, ele pede que nós não nos esqueçamos, obviamente, que cada momento, cada prova tem a sua razão. E nós, enquanto espírita, temos que ter a compreensão dessa razão e dessa prova, correto? Então, na verdade, ele está fazendo uns alertas. E vamos seguir aqui no texto. Com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Então, a nossa prática cotidiana é a gente não querer sentir dor, a gente se distanciar o mais rápido possível da dor. Nesse item aí, eu fiz questão e faço questão de abordar: para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Ou seja, o que Emmanuel, no texto Paz e Renovação, vai nos alertar? O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca devemos esquecer que o verdadeiro mal procede do coração. Então, mas como? Eu peguei uma gripe, como que é do coração? Eis a pergunta: como que eu tive essa doença? Como que eu tive esse problema? Aí, eu vou pegar aqui de novo o Livro dos Espíritos e vamos fazer essa reflexão, não é isso? Por quê? Porque a gente
tem um instinto. Nós temos o instinto de conservação, o instinto de nos conservarmos, de vivermos o mais tempo possível. E aí, esse instinto de conservação, na hora da dor, na hora da doença, ele vai, obviamente, se destacar e nós teremos uma ação nesse instinto de preservação que vai nos fazer, obviamente, querer a cura. E é isso, e o André Luiz também, ele não está dizendo, ele está dizendo o nosso comportamento que está relacionado ao exagero. Aquelas pessoas que se automedicam, aquelas pessoas que vivem dependendo de determinados remédios, quando na verdade eles deveriam fazer essa introspecção interior, né? Quantas vezes os nossos problemas somáticos, psicossomáticos, advêm de pensamentos, de ideias, de sentimentos, de emoções. Então, o Emmanuel, ele está nos alertando que muitas coisas, enxaquecas, dores de cabeça, mal-estar, tonturas, eles também vêm das emoções, dos sentimentos. E isso, aliado ao nosso instinto de preservação, obviamente, ele vai para aquelas pessoas ainda, que não se construíram um pensamento mais espírita, obviamente vão recorrer à farmacologia. E no Livro dos Espíritos está lá, na Lei da Conservação, questão 702. O instinto de conservação é uma lei natural? Sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é permanente, maquinal. Em outros, ele é racional. Então, a gente pode observar já dois comportamentos adversos. Um que vai só na farmacologia, acreditando que só nela ele vai encontrar o melhoramento do seu corpo físico, porque a preocupação nesse instante é só a solução da dor física. E já vai ter um outro que é o racional. Não, vou buscar a razão que está me levando a determinada enfermidade, a determinada dor. Então, a lei de conservação que nós observamos aqui já vai fazer essa distinção. E o que a gente pode acrescentar nesse aspecto, nesse entendimento, é que o nosso comportamento, acreditando que a gente, abstendo-se das dores, nós vamos ter uma vida de plena felicidade. Lembramos que estamos numa encarnação no mundo de provas e expiações. Teremos momentos fluídicos, ondas de felicidade, mas não aquela felicidade plena. Então, que a gente observe isso, que a gente vá dentro do nosso interior e busque dentro da gente a própria cura, porque muitas coisas que a gente sente, eles advêm de dentro da gente mesmo, E
vamos seguir aqui a leitura que ela tem um fim, tem um propósito. E aí o André Luiz fala: desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Aí, aquela leitura anterior que fala do ser maquinal, né? na lei de conservação, do instinto de conservação, o ser maquinal e o ser racional, André Luiz, ele fala que a cura passa pela força do pensamento. E aí eu fiz questão de pegar uma frase do Francisco de Assis, onde ele diz: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma da outra. Então eu posso mudar uma doença, eu posso mudar uma enfermidade. Olha, sinceramente, se a gente usar a força do pensamento, se a gente seguir a mensagem de Cristo no Evangelho, que sois deuses, que podereis, se a tua fé poderá mover montanhas, é obviamente que sim. Agora, nós desenvolvemos ainda nesta ou nas anteriores ou nas novas encarnações esse poder transformador, esse poder curativo. E aí a gente observa que Jesus, usando o seu magnetismo, ele curou diversas pessoas, aleijados, cegos, leprosos. E como que ele tinha essa energia? Porque ele era um espírito extremamente evoluído e está há muitos anos de evolução. A nós que somos ainda, estamos no princípio da vida espiritual. Então, essa energia, esse magnetismo, eles conseguem, através da força poderosa do pensamento, eles conseguem, obviamente, curar muitos males. Nós não duvidemos disso, nós não duvidemos da nossa capacidade de solucionarmos muitos males que nos assistem. E o Espiritismo, ele é muito gratificante na medida que ele também, através do passe espiritual, através do passe de cura, realiza e auxilia e ajuda todos no momento certo. E aí a gente pode relatar um conto bem antigo, que muitos já devem conhecer, que é o Quarto de Hospital, mas que vale relatar para a gente ter uma ideia da
da força poderosa do pensamento, do sentimento, da fraternidade. E aí conta-se que 2 doentes conviveram algum tempo no quarto de hospital, ambos tinham que ficar deitados, de barriga para cima, e um ficava no corredor e o outro ao lado da janela. Esse doente que ficava ao lado da janela, ele tinha um problema pulmonar que durante 2 horas ele deveria ficar sentado sobre a cama e que fazia parte do tratamento. Curioso que, ao ser sentado, ele começava a relatar coisas que fascinavam o outro doente, que só podia ficar na posição deitado de barriga para cima. Então, quando ele era colocado na posição de sentado, o outro já pedia: conta o que está acontecendo. Aí ele começava a relacionar: nossa, que lago lindo, que dia maravilhoso, olha aquela senhora, ela acaba de perder o chapéu pelo vento, e as crianças correndo, jogando bola, botando barquinho de papel na água. Ah, que maravilha! E todo dia, durante 2 horas, ele relatava tudo o que acontecia naquele parque, todas as coisas boas, maravilhosas que aconteciam naquele parque. E aquele doente que ficava de barriga para cima, ele viajava pela força do pensamento. Ele sentia, ele imaginava cada momento relatado pelo aquele outro que ficava na janela. Até que uma determinada noite, o doente que ficava na janela, ele começou a se sentir sufocado, sem respirar e buscando tocar o botão que pudesse alertar a enfermaria de que ele estava passando muito mal. O amigo que estava deitado, porém, não tomou atitude ou ação nenhuma. E pela manhã foi constatado que o doente que ficava na janela havia morrido. O corpo dele é recolhido, e assim que a enfermeira volta para arrumar a cama que ficava ao lado da janela, esse doente que ficava de bruços pediu: enfermeira, poderia eu ficar deitado ao lado da janela? Ela: sim, óbvio que sim, sem problema, você pode ficar deitado. E ele é colocado confortavelmente ao lado da janela. No primeiro instante que a enfermeira sai, ele simplesmente se esforça ao máximo para chegar e olhar pela janela. Quando ele consegue olhar através do vidro, ele observa um imenso muro, um muro que dava de frente para a janela. Meio sem compreender ou entender aquilo, ele volta para sua posição. Assim que a enfermeira chega, ele pede: enfermeira, me diga uma coisa, quem era
aquele doente que estava aqui junto comigo. Ah, aquele doente era um cego de nascença. Por essa história, a gente pode observar o quanto nós podemos ser útil. Então, se a força poderosa do pensamento pode extinguir distúrbios orgânicos ou psíquicos, imagina a gente dando paz, a gente dando atendimento fraterno, a gente dialogando, auxiliando. É isso que André Luiz ele está dizendo para a gente. É isso que André Luiz ele está falando. Na verdade, não é só a cura do outro, mas também é a nossa própria cura, né? Quando nós somos fraternos. E aí, seguindo aqui no texto, na conduta, sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. Então, a gente tem que compreender, como foi relatado nessa história e como está sendo afirmado pelo André Luiz, que na nossa composição material, física, nós teremos que passar por determinadas provas. Então, que a dor é um complemento do nosso crescimento, faz parte do processo, faz parte do processo de cura. Por quê? Talvez a nossa preocupação maior seja apenas com a conservação do nosso corpo físico, e que já foi citado aqui na lei de conservação, no instinto de conservação. Mas o que André Luiz, o que os Espíritos, no livro dos Espíritos, nos dizem, que não devemos nos preocupar somente com o corpo físico material, mas sim no crescimento do nosso espírito, na evolução do nosso espírito. E o André Luiz, ele está falando, ele diz que todo sofrimento orgânico é uma prova. E aí a gente vai lá no Céu e Inferno do Kardec, e a obra, a parte final dessa obra, é vários relatos de espíritos, de histórias em que as reencarnações, elas foram as mais diversas, né? O sofrimento do corpo físico nada mais era do que o cumprimento, né, da lei de causa e efeito, que a gente, muitas vezes, nesse mundo, nessa encarnação, e nessa ligação material, acabamos esquecendo, né? Parece que no véu do esquecimento, a gente fica mais perpetrado somente no mundo material e acabamos esquecendo que todo o sofrimento do corpo físico, ele tem por objetivo vamos dizer assim, um burilamento do nosso espírito.
né? E existem diversos relatos, Francisco de Assis e tantos outros que tiveram, Simão Pedro, né? O próprio Paulo, eles tiveram que passar por esse momento da dor física para o burilamento, para, vamos dizer assim, a evolução da espiritualidade. Então, nesse sentido, o André Luiz, ele vai dizer, a intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Por vezes nós não compreendemos, não entendemos, mas, obviamente, essa lei divina, ela é primordial para nosso entendimento e para nossa compreensão, ou seja, as leis divinas, elas são imutáveis. E aí vem a necessidade da nossa resignação perante essas provas. Aí a gente pode observar como que as coisas vão se ligando. Nós começamos lá pela prova, depois chegamos na conservação, aí embarcamos na força do pensamento, né? Por quê? Porque a gente tem que compreender que são momentos e fases necessárias ao nosso crescimento. E vamos no texto. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. Nós temos pessoas que só buscam a cura para os males quando eles já estão, em determinados instantes, insolucionáveis, correto? E aqui o alerta que o André Luiz nos faz, que a gente também tem que procurar a medicina material, a medicina física. Ela é fundamental, porém, nós não podemos apenas responsabilizar os médicos desencarnados. Então, é a junção de ambos que vai nos melhorar. E aí o André Luiz diz, a eterna sabedoria, tudo dispõe a nosso proveito. O que ele quer dizer com isso? A eterna sabedoria, tudo, tudo dispõe ao nosso proveito. Aí eu fiz questão de fazer um paralelo, Aí nesse paralelo eu busquei uma análise, Kardec, ele diz que nós temos um princípio material, que é o corpo físico, e o princípio espiritual, correto? Que é o espírito encarnado ou desencarnado. E aí o que isso tem a ver com a cura? O que isso tem a ver com a solução? E aí ele diz, durante a encarnação, o espírito age sobre a matéria, por intermédio de seu corpo fluídico ou perispírito. Ou seja, quando a gente está dando paz, nós estamos dando paz, nós estamos emanando para aquela pessoa que está com algum problema
uma parte fluídica nossa. E essa parte fluídica, com certeza, vai auxiliar aquela pessoa que a recebe naquele específico momento. Daí a importância do passe, daí a importância da água fluidificada, daí a importância da gente também dar crédito à questão da energia do campo magnético como agente transformador, como agente curativo. Então não é só a medicina, mas também não é só ir no centro e tomar água fluidificada, levar sua garrafinha, tomar seu passe, e aí você está sentindo uma dor somática e você não procura um auxílio, uma ajuda de um médico terreno. Então, o que a gente tem que entender, que a gente tem que compreender, que a gente tem que observar, é que o corpo físico vai ter a cura para o corpo físico. O corpo espiritual vai ter a cura do espírito. Mas por sermos espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito, tudo que acontece com esse corpo vai refletir no nosso espírito. Então, nós temos que fazer os dois tratamentos. O tratamento com a medicina terrena, aliado ao tratamento com a medicina espiritual, que pode ser o passe magnético, o passe de cura, a água fluidificada, a oração, a força curativa da oração, do pensamento poderoso curativo, dos exemplos múltiplos que está dentro do Evangelho, relatado pela vida de Jesus Cristo. É isso que o André Luiz está nos alertando. E aí no capítulo 18 do livro Gênesis, os milagres segundo o Espiritismo, o próprio Kardec, ele vai dizer que o Espiritismo, ele não faz milagres. E ele vai lá, nesse capítulo 18, no item 31, curas. Olha a observação que ele vai fazer. O agente propulsor da cura é o espírito encarnado ou não, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico, e aí a cura se opera pela substituição de uma molécula malsã por uma sã. Olha que coisa magnífica. Olha o que os espíritos revelam a Kardec, que a gente, quando nós estamos ali numa posição de dar um passe energético, nós também estamos fazendo, é óbvio que dimensionalmente menor, um processo de cura, porque nós estamos doando essa substância
E essa substância de doação, ela vai se infiltrar na molécula, no corpo do nosso irmão. E isso vai causar nele um bem-estar, uma melhora. E aí ele vai buscar sempre essa melhora, ressaltando que ele deva continuar com o seu processo com a medicina terrena, não abandonar a medicina terrena, né? E aí vamos continuar. Então, o que nós podemos observar, que todo esse texto eu estou relacionando com diversas mensagens, tanto no Livro dos Espíritos como na Gênese de Kardec. Afirmar-se mentalmente em segurança, acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço, na fortaleza da sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Ô André Luiz, então eu vou ter que ter dor na vida? Então eu vou ter que ter dor? Ai meu Deus, eu não estou preparado para a dor. Ué. E aí, como que haverá o nosso crescimento? E nesse tópico, eu vou querer, nesse tópico especificamente, eu gostaria de relacionar ao momento atual, de relacionar com a questão da pandemia que nós estamos vivendo, não é? A gente tem observado, observado que essa pandemia, ela é um processo de transformação e evolutivo do planeta, da órbita terrestre. É uma transformação que se está dando no nosso mundo, porque segundo as leis divinas, que são imutáveis, Deus, ele não procede por maldade. Nenhum acontecimento ocorre no mundo sem o consentimento de Deus. E as suas leis, elas são perfeitas. Então muitos ficam desesperados. Nossa mãe, o que está acontecendo com o mundo? É o fim do mundo. É lógico que todos nós, emotivamente, estamos influenciados, mas nós não podemos esquecer, nós não podemos perder de mão que os momentos de transformação que ocorreram no planeta, que ocorreram com a humanidade, eles tiveram processos de vamos dizer assim, de cataclismas imensos. A gente pode dar por exemplo, quando os cristãos estavam lá, os primeiros cristãos estavam lá nas arenas, jogadas feras, quando a peste negra assolou a grande parte da população europeia, mais da metade da população europeia, a Primeira Guerra Mundial, agora que foi lembrada a gripe espanhola, a Segunda Guerra Mundial, é nas mesmas proporções. E nós, enquanto espíritos
que vivenciamos diversas encarnações, porque o espírito é imortal, com certeza, de alguma forma ou maneira, nós já vivenciamos em algum momento, em alguma existência, nessas múltiplas existências que nós tivemos, participamos desse evento. Então, o que eu gostaria de relacionar, o Kardec, ele vai observar, a observação dele é que no capítulo final da Gênesis, Sinais dos Tempos, ele vai dizer que nós vamos ter dois tipos de comportamento em relação a este momento que nós estamos vivendo agora. Agora eu estou me relacionando ao momento agora, vivido agora, né? Que são os incrédulos, que para eles não tem importância nenhuma, né? A morte, morreu, acabou tudo. Então, sorte dos que vão viver e azar dos que vão morrer, os incrédulos e os crentes, por outro lado. Então, os espíritos alertam Kardec, nesse capítulo, né, da Gênesis, que nós vamos ter dois tipos. E os que os crentes no sentido abrangente da palavra, certo? Coisas de místico, sobrenatural. E aí Kardec e os espíritos que orientam Kardec vão dizer: ambas teorias estão erradas. Ambas estão erradas. E aí, por quê? A primeira nega a previdência divina e a segunda acredita na perturbação da lei da natureza e não no cumprimento da mesma. Então, um fala: acabou, terminou. E o outro diz: vingança de Deus. Olha como Deus odeia a humanidade. Olha o que nós fizemos para merecermos isso. Ele diz que ambos estão equivocados. E eu gostaria, que a gente já está praticamente terminando essa conversa, de fazer uma última leitura, né? E tem tudo a ver com que momento nós estamos vivendo, e é do livro da Gênesis, como eu disse, o capítulo 18, Sinais do Tempo. Olha o que a espiritualidade revela a Kardec. A humanidade realizou até hoje incontáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiriam, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, e é o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. E é incrível a gente sentir que do lado, vamos dizer, do acontecimento da pandemia, quantas ações fraternas, irmãs, amigas, nós estamos vendo. Quantas lições nós iremos aprender e retirar deste momento. O mundo, podemos ter absoluta certeza que não será o mesmo após essa pandemia. As ações humanas e os espíritos já nos alertavam que nesse processo haverá uma evolução,
seria o burilamento, seria o processo que está acontecendo na órbita terrestre, que muitos chamam de regeneração, porém eu pessoalmente acredito que será necessário ainda um pouco maior tempo para que isso ocorra, mas que a nossos olhos está acontecendo na velocidade do planeta, na velocidade de nossas vidas, na velocidade de nossos entendimentos. E aí, para concluir, eu gostaria de terminar lendo o item 17 do capítulo 18 da Gênesis, tempos finais, que tem muito a ver com o que nós estamos passando, que tem tudo a ver com a nossa postura perante a enfermidade, que tem tudo a ver com o que Kardec recebeu dos espíritos e que o espírito André Luiz escreveu nessa obra Conduta Espírita, escreveu nessa obra Perante a Enfermidade. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Porém, não há fraternidade real, sólida e efetiva se não for apoiada numa base inquebrantável. Esta base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos ou os povos se apedrejam, mas a fé nos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual, indefinido, a perpetuidade das relações entre nós. Quando todos os homens se convencerem que Deus é o mesmo para todos, de injusto, que o mal vem do homem e não dele, hão de que este Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer se encarar como filhos de um mesmo Pai, e estender-se-ão as mãos. Então, é esta fé que o Espiritismo proporciona e que agora em diante será o eixo sobre o qual se moverá o gênero humano, quaisquer que seja o modo de adoração e as crenças particulares. E aí a gente pode fazer a ligação do que André Luiz ele nos diz, porque ele termina da mesma maneira: aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicações dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. Então a fé, ela é o melhor remédio, não existe outro. A fé, ela cura não só o corpo físico, mas também o corpo espiritual. E aí, para concluir o que André Luiz faz nessa conduta que devemos ter perante a enfermidade, ele conclui: vinde a mim
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, isso está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Bem, agradeço aos irmãos que acompanharam até agora. Não sei se atendi ao que vocês queriam, a necessidade de cada um, porém eu coloquei o que eu pensava, o que eu penso e como eu pude fazer essa relação com as coisas que eu já tinha lido do Espiritismo. E peço desculpa pelos trajeitos, pelas coisas mexidas, pelos movimentos inapropriados. É que a gente está fazendo isso pela primeira vez, e sempre na primeira vez ela não sai com detalhamento, com uma perfeição necessária. Que Deus esteja no coração de cada um e que a nossa conduta espírita perante a enfermidade seja de auxílio, de ajuda, de fraternidade, de amor, e que nós possamos acreditar e confiar que nós temos condições de curar muitos males que estão dentro de cada um de nós. E além dessa ajuda que possamos dar a nós mesmos, nunca esquecemos de auxiliar os nossos irmãos mais necessitados. Que assim seja, graças a Deus. E eu vou encerrar fazendo a oração final para que essa pequena conversa se concretize. Vamos relaxar, sentir a espiritualidade amiga ao nosso lado. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nossos espíritos protetores, somos gratos por tudo que nos tem acontecido, que possamos, Senhor, nos resignarmos perante as provas, perante as expiações, ao qual somos testados. Nos auxilie, nos ajude a ter paciência, discernimento, calma e entendimento, e que acima de tudo, ó Jesus, possamos ajudar aqueles que mais precisam, ajudar os que mais necessitam, Senhor. Esteja conosco hoje, agora e sempre. E que, se acima de tudo, Senhor, seja feita a vossa vontade. Que assim seja, graças a Deus.